E eu me lembro que quando nós chegamos ali, entramos dentro daquele centro de macumba. Hoje eu entendo o que o diabo faz e como o diabo está por trás de ceifar uma vida. Quando nós chegamos naquele centro de macumba em Queimados, a dona do centro de macumba, ninguém sabia que nós íamos ali, ninguém. A dona do centro de macumba chegou e disse assim: vocês vieram matar o Marcos? Aí eu olhei para o Carlos. Ela falou assim: não mata ele aqui dentro não, mata ele aqui fora, para não sujar o centro. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. E naquela tarde, aquele homem estava limpando, ele estava limpando os atabacos, ele estava limpando aquele, eu não esqueci o nome daquilo, aquele que se bate, eu nunca fui na macumba em si, e ele estava limpando com pano, e o Carlos chegou para ele e disse: hoje a gente vai acertar as contas, vem para cá. Ele: eu não vou. Aí eu puxei, levantei a camisa, falei: vai lá para trás. E quando ele ficou lá atrás do quintal, eu me lembro que o Marcos estava a mãe e o pai dele. E naquela tarde, o Marcos explicando para o pai e para a mãe dele, dizendo: você vai morrer por isso, porque você é sem vergonha. Você está mexendo com a minha mulher. Rapaz, o cara é endemoniado, ele estava endemoniado. Ele disse assim: por que você não veio sozinho? Que aí nós resolvemos tete a tete, por que você trouxe ele? O cara está diante da morte, mas ele está possuído por Satanás. Irmãos, naquela hora, por incrível que pareça, quando nós puxamos aquela arma para atirar naquele menino, um senhor, que era o pai dele, de 76 anos no máximo, aquele senhor me agarrou de uma forma que eu não soube entender de onde veio tanta força na vida daquele pai. Ele disse: você não vai ceifar o meu filho, você não vai matar a vida do meu filho. E ele segurou a mim e a mãe dele segurou o Carlos. E aquele moço correu por dentro daquele centro espírita. Isso foi apenas 4 a 5 segundos. Quando nós procuramos aquele moço dentro do centro espírita, a gente não achou mais ele. Sabe o que Deus estava tentando falar para mim? Eu não quero que tu derrame sangue de ninguém. Eu não quero que tu ceife a vida de ninguém. Eu não quero que tu derrame sangue de ninguém. Existem coisas que Deus não permitiu fazer contigo, e existem coisas que Deus também não vai permitir você fazer com os outros. Irmãos, naquele dia Deus foi começando a despertar, e eu comecei a ganhar fama. Eu já estava indo para Nova Holanda, já estava no meio dos grandes do tráfico de droga, vivendo entre eles, tendo moral com aqueles homens. Vivia no Morro do Andaraí, ali na Saviana, aonde eu ia e buscava as drogas e trazia para a Baixada Fluminense. Eu me lembro que um dia eu estava com tanta droga dentro do bolso, que quando eu estava descendo o Morro do Andaraí, a polícia me pegou. E quando a polícia me pegou, eu falei assim: moço, eu sou viciado. E eu conversei com ele, porque eu entendia que para ser malandro eu não precisava falar gíria. Eu nunca falei uma gíria, eu nunca disse qual é, eu nunca disse compadre, eu nunca disse qual é, irmão. Eu nunca usei isso, porque eu entendia que para ser malandro não precisava falar gíria. Aquele polícia me pegou e ele disse: rapaz, o que é que você está fazendo nessa vida? Essa vida não é para você. Sai dessa vida, talvez o lá de cima está te dando uma oportunidade. Larga essa vida, eu vou prender a tua droga. E sabe o que ele disse para mim? Se eu te levar para a cadeia, tu assina o 12 e tu vai puxar um bom tempo de cadeia, mas alguma coisa está me dizendo para mim ficar com a tua droga e deixar você embora. Era a oração da minha mãe dizendo: cuida meu filho, guarda do meu filho, livra a vida do meu filho, proteja a vida do meu filho. Aquele dia eu tomei aquele bote e sabe o que eu fiz? Fui lá para o Morro do Acari e peguei mais uma quantidade de drogas e fui para dentro de uma casa de um amigo meu chamado Virley. Colocamos aquela grande quantidade de cocaína, parecia um monte, dentro de um prato.
Comecei a cortar aquela cocaína na gilete, fazendo as trilhas. E nós começamos a cheirar. Cheirar. Eu e ele, cheirar. Até o ponto que naquela noite meu nariz começou a sangrar. E quando eu percebi que eu ia ter uma overdose de cocaína, eu nunca esqueci quem eu fui. Quando você se afasta, todo afastado um dia já experimentou Deus. E não existe ninguém que experimente Deus e esqueça dele. Eu estava naquela mesa com meu nariz sangrando, e quando eu vi que eu ia ter aquela overdose, eu comecei a cantar na frente daquele amigo meu que era ímpio como eu também era. Eu cantei desta forma: eu sei que errei, mas peço outra vez uma chance. Eu quero voltar, prometo seguir como antes. Não dá pra ficar distante assim, com essa angústia no olhar. Por isso preciso ao primeiro amor voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Preciso voltar ao primeiro amor. Quebra minha vida, faça-me de novo. É tudo que eu preciso para ser um vaso novo. E nessa hora a lágrima começou a descer, e eu dizia: não dá para ser feliz longe do teu amor. Por isso eu preciso de outra chance, Senhor. Oh, irmãos, eu guardava um temor dentro do meu coração. Por isso que quando eu tentava matar alguém, eu nunca conseguia. Eu já troquei tiro com polícia, eu já troquei tiro com pessoas, mas eu nunca consegui propriamente tirar a vida de alguém. E eu sempre desejava, o diabo sempre botava no meu coração: tira a vida de alguém. O diabo sempre quis que eu derramasse sangue para ele beber, mas tinha uma mulher orando de cabelo branco dizendo: guarda meu filho, protege meu filho, livra a vida do meu filho. Dia se reuniu eu e mais 3 e disse: hoje nós vamos tomar tudo, e quem revidar a gente vai matar. Estávamos decididos a fazer uma arrastão, e o primeiro que se levantasse, o primeiro que revidasse, nós íamos matar. Estávamos com touca, já predisposto a fazer tudo aquilo, tudo premeditado. E quando nós saímos para fazer um assalto, naquela noite eu não vi, mas quando a pessoa viu que haviam 3 elementos andando pela rua, suspeito, aquele policial apaisano seguiu a gente. E quando ele seguiu a gente, na hora que eu puxei do revólver, eu estava com um Magno 357, 6 polegadas, parecia um coringa cromado. Quando eu puxei aquele revólver para fazermos o assalto, eu só comecei a ver do outro lado da rua fogo saindo do cano daquele revólver. O primeiro pegou na minha barriga, aqui. Eu tomei o primeiro tiro aqui. E o amigo que estava comigo, hoje é presbítero da Assembleia de Deus, aonde eu congrego, ele tomou o primeiro tiro na perna e ele caiu. E por incrível que pareça, Deus não queria deixar matar ninguém. Eu frente a frente com aquele polícia, ele do outro lado, eu apontei o revólver. Irmãos, quem tem revólver sabe, o Magno não falha.
Aquele revólver não tem como picotar uma bala.